Davi foi um rei que venceu grandes batalhas, enormes, inúmeras batalhas externas, batalhas contra inimigos gigantes. Haja vista o que ele fez com Golias. Porém, esse mesmo rei foi o rei que perdeu as batalhas onde mais importavam, que foram as batalhas dentro da sua casa. E é isso que o capítulo de 2 Samuel 15 nos mostra, nos ensina. É essa a reflexão que nós vamos fazer hoje. Eu, você, nós vencemos as batalhas externas, mas nós estamos conseguindo vencer as nossas batalhas internas, as batalhas da nossa própria vida, as batalhas dentro da nossa casa, as batalhas que atingem aqueles que estão ao nosso redor? Pois é. É isso que nós vamos refletir hoje. Meu nome é Olavo, eu leio a Bíblia um capítulo por dia, sou iniciante nessa atividade, leio a Bíblia inicialmente e todo dia eu venho aqui e reflito um capítulo com você. Beleza? Vamos lá? Bom, contextualizando esse capítulo, o que acontece? Absalão ele havia retornado lá do exílio, não houve nenhuma punição contra ele, tá? Davi a princípio parece ter perdoado, mas também não falou nada demais com ele, manteve uma frieza, ok? E Absalão, o que ele começa a fazer? Ele começa a arquitetar um plano para que ele fosse o rei. Já se passaram bastante tempo e ele está ali, ele quer se tornar um rei à força. E o que ele faz? Ele, como era um sujeito de boa aparência, a Bíblia relata ele como um sujeito muito belo, muito bonito, de bela aparência, ele começa a conquistar o povo. Ele vai para a porta da cidade e começa a conquistar o povo, começa a dizer que todo mundo que vinha com problemas, ele dizia que o rei não tinha tempo lá para o problema dele, mas que se ele fosse, né, o rei, ele atenderia. Ele começa a conquistar o povo. Começa a conquistar o povo com a sua beleza, com a sua simpatia, né, com a sua falsa promessa de homem honesto, correto e tudo mais. O que acontece? Quando ele percebe que ele já está com um determinado número de pessoas ao seu lado, ele arquiteta com outros traidores, eu vou dizer assim, do reino de Davi, um plano para derrubar, para dar um golpe no rei. O rei Davi fica sabendo disso e ele se apressa a fugir, né? Ele entende que o porquê da fuga, já que Davi era um guerreiro tão forte, né, tão astuto, porque ele sabia que isso traria uma enorme mortandade entre o povo dele e ele não queria isso. Então ele recua para que depois ele venha a voltar a avançar, caso seja a vontade de Deus. Inclusive ele relata isso em algum momento. Interessante provar para vocês esse momento é o seguinte: pegam a arca, né, da aliança e levam na fuga. Quando Davi percebe isso, ele diz: não, devolvam a arca para a cidade, porque Deus não está fugindo. Quem está fugindo sou eu. Eu não quero manipular Deus, eu não quero trazer a arca para forçar Deus a fazer alguma coisa. E aí é o que a gente está dizendo, né? E ele diz: se for bom aos olhos de Deus, ele vai me retornar, ele vai me entregar de volta ao reino, assim como ele fez a primeira vez. Então aí Davi, mais uma vez, né, aquele do início, né, ele é um cara que externamente, ele é um cara que trata de maneira absurdamente exemplar as coisas que ele faz. Da mesma forma, de forma exemplar, só que contrariamente, ele fala o que não fazer, né? Porque, por exemplo, ele não corrigiu Absalão quando devia ter corrigido. O que acontece com isso? Ele protela um problema que é pequeno, se torna médio e vai aumentando e chega uma hora insustentável que ele tem que fugir do problema. Você vê como é que a coisa vai acontecendo. E aí Davi, além de mostrar fé, de mostrar correção com Deus com relação a isso, naturalmente que Deus vê isso com bons olhos, essa atitude correta e adequada de Davi, Davi faz o seguinte: ele articula, né, ele descobre, né, que houveram traidores do lado dele, né, e ele pede que esses traidores que passarão a dar conselhos a Absalão deem conselhos loucos, conselhos errados, que Deus faça com que os conselhos sejam conselhos que enlouqueçam, que confundam Absalão, certo? E ainda mais,
Alguns fiéis que quiseram ficar ao lado de Davi, Davi fala, não adianta vocês ficarem comigo, prefiro que vocês voltem, alguns sacerdotes, né? Vocês voltem, se prostem a Absalão, se ofereçam a estar com ele não tem nada contra vocês, e por intermédio de alguns de vocês, filhos, enfim, vocês me digam o que está acontecendo para que eu possa entender e estrategicamente eu possa pedir a Deus que ele me capacite para que eu retorne. E assim é feito, né? Então, ou seja, a fé, ela não exime que nós precisemos ter estratégia, né? Nós precisamos agir com estratégia, principalmente quando você está num momento de dificuldade, quando você está num momento de pressão. De que maneira você vai sair dessa pressão? Um exemplo aí bem, enfim, você está morrendo afogado, você está num afogamento, você precisa ter alguma estratégia para que você saia daquilo ali. Quando a pessoa não tem estratégia, ela acaba, infelizmente, padecendo. Ela acaba ficando na água, porque ela não tem estratégia, ela não sabe o que fazer. Olavo, mas eu posso ter estratégia e não conseguir sustentar por eu ficar fraco. Ok, mas você só sai se você tiver alguma estratégia. Se você, como é que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouco mais, eu vou deixar a água me levar aqui mais para trás e vou nadar para o lado? Enfim, aí as técnicas que a gente já sabe, o que a gente pode buscar que existe com relação a isso. Eu quis dizer só um exemplo de que você, para sair de alguma situação que te pressione, que te prenda, que te deixe desesperado, você precisa usar alguma estratégia, certo? Você está endividado. Outra analogia. Estou endividado, estou com problema, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que parar, ver o quanto que eu gero de receita, o quanto eu posso gerar a mais, e daquilo ali, depois que eu tiver a tirar os meus custos fixos, eu entender, poxa, desse dinheiro que eu tenho aqui, eu posso tirar o restante e posso destinar uma parte para começar a pagar essa dívida, para tentar conversar com os credores, parcelar, enfim. Ou seja, preciso ter uma estratégia. Não adianta eu sentar no meu fio, começar a chorar, reclamar, dizer que é culpa do X, do Y, do Z e não fazer nada. É isso que Davi está provando no capítulo. Ele está muito triste, ele está chateado, ele chora, o povo acompanha o choro dele durante a fuga, mas ele está humilhado, né? A Bíblia relata que ele está humilhado, ele sai descalço, certo? Então ele é o rei que enfrentou batalhas enormes, ele agora está humilhado, correndo por conta de uma traição do seu próprio filho, certo? Então esse capítulo, pessoal, ele nos ensina, mais uma vez, reforçando que a gente precisa resolver os problemas pequenos, para que eles não se tornem médios nem grandes. E a gente protela, a gente procrastina muito nessa situação. Às vezes é o teu médico que te avisa, olha, você precisa parar de fumar, olha, você precisa diminuir a bebida, olha, você precisa começar a fazer uma atividade física, olha, você precisa parar de comer doce. E a pessoa, não, mas aí, poxa, mas aí como é que eu faço? Eu mereço, e papapá, e aquela coisa toda, de repente você tem um infarto, de repente você tem um AVC, de repente você tem um problema sério, você desenvolve uma diabetes, e aí? E aí você passa a ter que ter todo um cuidado muito maior se você tivesse prevenido, né? Agido com prevenção, agido com prudência aquilo que você foi avisado, certo? A mesma coisa é em casa. Você tem o seu filho, você tem o seu liderado no seu trabalho, você tem o controle da sua família. Os problemas pequenos, eles precisam ser resolvidos. Sua esposa vem, te traz um problema, olha, isso aqui eu tenho que resolver, isso aqui começou a dar uma infiltração ali, começou um problema ali. Se você deixa, você vai deixando, quando você vê, tem uma infiltração enorme, você tem um prejuízo grande, enfim. Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu passo por isso, passei, vou passar. É importante que a gente haja como Davi, a gente seja prudente, a gente entregue o problema na mão de Deus, mas que a gente também haja, que a gente se mova para que a gente possa passar pelos problemas. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Eu vou pedir a você que, por favor, não saia do vídeo sem se inscrever no canal, tá? Ativar o sino de notificações para que você seja avisado sempre que a gente fizer novos vídeos. Espero que Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.